Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e eu sei que você deve estar estranhando esse cenário, só que eu tô no Amazonas. É a primeira vez que eu vim pro norte e eu não poderia deixar de gravar vídeo pra vocês, então cá estou eu aqui no meu quarto de hotel. E meio que é bem legal que eu esteja aqui porque eu tô pertinho do que é o tema do nosso vídeo de hoje. A COP30 no Brasil. A gente vai falar sobre as polêmicas, o que é a COP30, qual a importância dela internacionalmente, e eu vou fazer algumas análises e trazer algumas cositas pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, ativa o sininho e é sempre muito importante lembrar pra vocês, se você quer patrocinar o meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode tanto ser um apoiador, clicando no link aqui embaixo, contribuindo com qualquer valor, como também ser um membro do canal e ter acesso a alguns conteúdos e vantagens exclusivas aqui no canal, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a COP30. A COP30, galera, é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. É COP30 porque é o 30º encontro que reúne líderes internacionais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil para discutir algumas questões principalmente de crise ambiental e climática. Esse é um dos maiores eventos do mundo sobre o tema, né? E esse ano, adivinha só, vai acontecer aqui no Brasil, mais especificamente em Belém do Pará. Por isso que eu falei que eu tô pertinho, que eu tô aqui em Manaus. E aí, entre os principais temas que vão ser debatidos, a gente tem a redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação a mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável, soluções de baixo carbono, preservação das florestas e da biodiversidade, justiça climática e os impactos dessa crise toda para a sociedade civil. E agora que você já entendeu o que é a COP30 e a importância dela, vamos falar sobre o outro lado da moeda. Esse evento, gente, representa sim um momento histórico para o Brasil. É um momento para reafirmar, a posição do país como líder nas negociações climáticas e na promoção de sustentabilidade global. A gente está falando de uma conferência sediada em plena Amazônia, em uma cidade que já está sentindo os efeitos da mudança do clima. Mas olha, se você veio aqui esperando que eu fosse romantizar esse evento todo, você vai ser bem decepcionado. E assim, gente, tô aqui em Manaus há uma semana, passei em muitos lugares pela Amazônia, principalmente no Rio Negro, Conheci comunidades ribeirinhas, pessoas que têm contato direto com essa natureza que a gente está discutindo, todos os dias, é a vida delas. E é impressionante como as mudanças climáticas são significativas para essas pessoas, como elas sentem na pele como o mundo está mudando e como o clima está mudando cada vez mais. E hoje, na real, eu quero te mostrar as principais polêmicas sobre essa COP30, até para que a gente reflita e cobre o governo para que elas sejam resolvidas. E para que a gente comece essa discussão, a gente precisa entender por que a escolha de Belém do Pará para a sede do evento. Sim, claro, tem toda a questão simbólica de estar perto da Amazônia, que é absolutamente central nessa discussão sobre o clima, mas é mais do que isso. Um estudo recente mostrou que, até 2050, Belém vai se tornar um dos lugares mais afetados por essas mudanças climáticas no mundo. A previsão é de 222 dias de calor extremo. E só pra comparar, tá, galera? Nos anos 2000, eram menos de 50 dias com essa característica no ano. O calor extremo é medido por uma combinação de temperatura, umidade, luz solar, vento. E nessas condições, até mesmo um adulto saudável pode sofrer estresse térmico, com apenas 15 minutos de atividade física ao ar livre. Vocês têm noção da gravidade disso? Aí você deve estar pensando, nossa, Martina, mas o Brasil vai sediar um evento tão importante numa cidade tão significativa para essa discussão. Eles devem estar fazendo de tudo para que o evento seja sustentável e que o país lidere com exemplo, né? Então, não é bem assim. O que eu quero mostrar para você nesse vídeo é por que a posição do Brasil sobre essa questão está sendo tão criticada. E por que, apesar dessa chance histórica de mostrar essa liderança do Brasil, o país ainda está muito aquém do que é desejado, principalmente para um contexto tão crítico como esse. A escolha de Belém para sediar a COP30 gerou grandes expectativas, por ser um local estratégico para debater as mudanças climáticas e marcou, a primeira edição realizada na Amazônia. O presidente Lula até chegou a afirmar que essa seria a melhor COP da história, justamente por passar na floresta. Mas isso também trouxe à tona uma série de problemáticas que ameaçam
ultrapassam os próprios valores da conferência. Os preparativos revelam algumas contradições e uma baita hipocrisia ambiental. As obras de infraestrutura para que o evento aconteça estão causando desmatamento e outros impactos negativos para sediar uma conferência que tecnicamente veio para proteger o clima. Organizações ambientais, comunidades tradicionais e pesquisadores estão de olho nessa situação e alertam que vários projetos, como rodovias, parques e reformas urbanas, estão, na verdade, destruindo o que sobrou da floresta, ameaçando unidades de conservação e piorando impactos climáticos. Lembra daquele vídeo sobre a ministra Marina, que eu falei que o clima era para o governo Lula o que a saúde foi para o governo Bolsonaro? Uma tragédia absolutamente horrível e quase que irreversível? É meio que isso. Porque isso está totalmente na contramão da agenda climática oficial, tanto do Brasil quanto da própria COP. E aí a gente vai falar aqui sobre os principais impactos ambientais identificados até o momento. Primeiro é o desmatamento e sumiço de vegetação. A duplicação da Rua da Marinha e a construção da Avenida da Liberdade, projetos com o objetivo de acomodar as pessoas que vão até a COP 30, vão mandar pro beleléu um monte de árvore nativa e matar parte da fauna local. O que, de quebra, também vai aumentar a temperatura da cidade, que, vamos lembrar, já está com uma perspectiva de 222 dias de calor no ano. Estudos ambientais estimam que essas novas vias vão liberar mais de 100 hectares de vegetação local. É muita árvore indo embora, gente. O segundo ponto que a gente vai trazer é a ameaça a unidades de conservação. O traçado dessa Avenida da Liberdade que eu comentei com vocês corta uma área de proteção ambiental e vai isolar o Parque Estadual de Utinga. Esse parque estadual guarda uns pedacinhos da floresta original e centenas de espécies catalogadas, sendo que mais de 800 plantas e fungos foram identificados na área afetada, incluindo algumas espécies raras e ameaçadas de extinção. Isso, é claro, leva a gente para o nosso terceiro ponto, que é a perda de biodiversidade. Relatórios oficiais admitem que dezenas de espécies de répteis, de aves, de mamíferos, de plantas podem ser desalojadas ou até extintas por causa dessas obras. Vocês têm noção? Isso inclui 3 plantas e 4 aves que já estão na lista de ameaçados de extinção. Obras de canalização e duplicação em áreas que já foram mexidas pelo homem anteriormente estão cortando corredores ecológicos super importantes, causando uma fragmentação daquele ecossistema que pode levar, sim, à extinção de animais e plantas. Porque muda as bordas da floresta, muda a dinâmica daquele espaço, gente. E assim, uma coisa que foi muito falada nessa minha viagem é que, gente, eu vou falar um pouco da viagem, mas é porque eu ainda tô aqui nesse contexto, né? E tá muito fresco na minha cabeça. E uma coisa que é primordial a gente entender é que esse tipo de ecossistema ele é extremamente complexo e extremamente completo. Então, se uma coisa é mexida, se uma coisa é tirada do lugar, se uma coisa é extinta, aquilo faz muita falta. E a gente tem também, é claro, impactos nas comunidades tradicionais, originárias. A comunidade quilombola Abacatal, que fica na região metropolitana, vai ficar a uma distância perto de 1 quilômetro da futura Avenida da Liberdade. E os moradores, obviamente, estão preocupados com o aumento de risco da violência, atropelamentos e veem o asfalto, né, o asfaltamento daquela área como mais um projeto de extermínio de territórios tradicionais sem consulta prévia. E essa nova rodovia, gente, também pode ferrar com as fontes de água locais. Especialistas avisam que o traçado da avenida entra em ambientes de preservação ambiental e compromete o manancial que abastece o Abacatal, que é essa comunidade quilombola que eu citei pra vocês mais cedo. E aí, pra completar, eu acho que a ironia dessa história toda, se é que a gente pode chamar isso de ironia e não simplesmente de uma tragédia ambiental completa, as melhorias urbanas para recebimento das pessoas na COP 30 estão focadas em áreas nobres. Foram anunciados parques lineares em regiões que já são muito valorizadas. E essas intervenções não fazem nada para diminuir a vulnerabilidade de periferias. Pelo contrário, os moradores estão denunciando que nas favelas e distritos carentes, nada ou muito pouco restou de ações urbanísticas por causa da COP. Então, assim, qualquer esforço que estava sendo feito para poder melhorar a situação de pessoas que vivem na periferia foi substituído, né, por uma melhoria de espaços já muito valorizados. E quando tem projeto em área popular, eles priorizam a velha infraestrutura cinza, asfalto e canal,
ignorando completamente táticas sustentáveis e naturais. E essa modernização acelerada contrasta com o desmatamento de áreas circundantes e a falta de investimentos em bairros periféricos. E além desses impactos ambientais diretos, uma porrada de denúncias de jornalistas investigativos detalham as obras impulsionadas pela COP30, com irregularidades ambientais, irregularidades socioeconômicas. Estudos acadêmicos mapearam que dezenas de projetos, a gente está falando de 30 a 40 projetos, foram lançados nesse contexto da conferência. Muitos deles já estavam no plano diretor do município desde os anos 90, mas só agora avançaram com o financiamento extra que foi atribuído para os preparativos do evento. E em resumo, algumas obras, mesmo que elas não tenham envolvimento direto com a COP, né, as autoridades locais estão se aproveitando desse momento para tocar elas para frente. E, gente, essa urbanização muito acelerada, principalmente em um contexto, em um lugar que tem uma ligação direta com questões ambientais, é muito perigosa. E é sempre com o papo de trazer mais desenvolvimento, melhorar o trânsito. E óbvio, gente, essas obras que majoritariamente são rodoviárias estimulam o uso do carro particular. Uma lógica de planejamento urbano que vai na contramão daquilo que é praticado nas cidades mais desenvolvidas. Ou seja, em vez de priorizar o transporte público ou a mobilidade sustentável, o governo está ampliando a avenida, incentivando ainda mais tráfego e emissões de CO2 de quebra, né, galera? E isso, gente, o próprio planejamento oficial da COP30 confirma pra gente. Na prática, essas duplicações de via, né, significam derrubar extensos trechos de mata urbana, que, segundo analistas, resultarão na remoção de milhões de árvores, perda de biodiversidade e a morte de centenas de animais silvestres. Em paralelo, rola o que a gente chama de urban marketing, que é aquele marketing da cidade que é voltado para turista e investidor, e não para quem mora na cidade. Os tais parques ecológicos feitos em bairros ricos, sem expectativa de uso popular, ou da diminuição de desigualdades. E aí, em comparação, Belém continua sofrendo com a falta de serviços básicos. Em 2025, quase metade da população urbana vive ainda sem saneamento básico adequado, o que piora os problemas de inundação, de saúde, enfim. E isso, gente, o próprio secretário local admite. E todas essas ações levam ao que a gente chama de greenwashing. Lembra naquele outro vídeo que a gente conversou sobre o sportwashing? O greenwashing é aquela coisa de tentar colocar uma cortina verde sobre esse tipo de evento para ele parecer sustentável, para ele parecer que está indo fazer o bem, quando na realidade as pessoas naquele contexto sofrem interferência direta da mudança de clima e não têm acesso a recursos básicos de sobrevivência. Na cidade que o governo chama de a capital da COP das florestas, o rótulo de sustentável não se sustenta diante dos fatos. Repórteres, acadêmicos observam que muitas dessas iniciativas são escolhidas pelo apelo publicitário que elas têm, mas não ajudam em nada na mitigação e adaptação climática para aquelas pessoas. Por exemplo, o governo, ai gente, isso é inacreditável, está divulgando que está plantando falsas árvores de metal reciclado no Parque Central de Belém, enquanto derruba árvores de verdade. Árvores nativas. É pra rir, né, galera? Não é possível. No plano internacional, essa construção da Avenida da Liberdade gerou diversas reclamações de ONGs, ativistas e imprensa estrangeira. A BBC noticiou em março de 2025 que essa rodovia estava sendo construída para a COP30, o que obrigou o governo brasileiro a vir a público dizer que o projeto não estava entre os 33 listados para o evento. As autoridades justificam que a via foi planejada antes e teria passagens de fauna nas margens para evitar atropelamentos. Só que assim, gente, independente daquilo ali já estar sendo feito antes ou não, continua sendo uma hipocrisia absurda do governo permitir que quilômetros e quilômetros de mata seja desmatada num contexto de COP30 e, pior ainda, utilizando um dinheiro que veio para construir as infraestruturas para aquele evento. E claro, gente, uma rodovia no meio, assim, da mata pode sim causar o crescimento urbano desordenado para essas áreas.
com loteamentos ilegais e, claro, piorando o desmatamento de forma indireta. O discurso oficial para a COP30, gente, é para preservar a Amazônia e ter uma agenda verde. O governador de lá, o Helder Barbalho, jura que a conferência vai dar voz à sociedade civil e melhorar a vida em Belém. O mesmo cara que, em entrevistas recentes, disse que não vê contradição entre sediar o evento e apoiar a exploração de petróleo na foz do Amazonas, uma área com recifes de corais recém-descobertos, defendendo combustíveis fósseis como uma realidade inalterável. E como já foi dito antes, gente, embora algumas obras não tenham relação direta com a COP30, as autoridades aproveitaram a existência dos recursos nesse momento para iniciá-las. Em outras palavras, obras antigas foram apresentadas para o mundo como os preparativos para a COP30, enquanto iniciativas que são realmente sustentáveis, como eficiência hídrica, transporte coletivo, reciclagem, ficaram em segundo plano. E o resultado, galera? Greenwashing total. Fala-se em sustentabilidade, mas se promove infraestrutura que aumenta a emissão e reduz as áreas verdes. E isso não é só responsabilidade do governo federal não, tá, galera? Isso também é responsabilidade do governador. Isso também é responsabilidade do prefeito. Porque o que o prefeito, o que o governador querem nesse momento é atrair investidores. E é por isso que eles estão direcionando as obras como estão direcionando. E claro, a gente sempre tem denúncias e resistência da sociedade civil. A galera de Belém, grupos tradicionais, ambientalistas, não ficaram quietos e reagiram a essas contradições. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará e observatórios independentes têm soltado relatórios bem críticos a essas questões. Por exemplo, um estudo coordenado pelo laboratório da cidade conclui que poucos desses projetos são ao mesmo tempo necessários e verdes. Alguns são apenas necessários, alguns são só verdes, e pouquíssimos atendem às duas coisas, que deveria ser, né, o objetivo da COP. Ou seja, a maioria das obras, gente, não tem nada a ver com a agenda climática e só atende a interesses imediatos. E claro, a gente teve pessoas indo às ruas, indo aos tribunais para poder não só denunciar, né, mas também lutar contra tudo isso que eu tô contando para vocês. Até acionou o Ministério Público para barrar a duplicação da Rua da Marina, eu falei mais cedo para vocês, o que suspendeu a obra temporariamente. Ai, Jesus. Até que o Tribunal Estadual deu sinal verde para que ela continuasse. Ai, gente, é inacreditável. Juro por Deus! Representantes quilombolas se manifestaram, organizaram manifestações, e Érica Monteiro, que é da Coordenação Quilombola do Pará, afirma que a Avenida da Liberdade é igual a um projeto de extermínio dos territórios tradicionais e acusa o Estado de impor uma visão capitalista sem dialogar. Da mesma forma, a gente teve ONGs ambientais e instituições científicas denunciando a maquiagem da cidade para a COP30. Em resumo, galera, os observadores locais avaliaram essa agenda como hipócrita. E com toda razão, né? Enquanto o discurso oficial fala em floresta e cidadania, as intervenções na prática estão destruindo a floresta e favorecendo elites. E aí, gente, isso é muito importante da gente falar, tá? Como eu citei anteriormente, claro, muitas dessas obras estão sendo tocadas, estão sendo investidas, enfim, pelo governo estadual e pelo governo municipal, beleza. Mas o governo federal tem sim a sua parcela de culpa e por isso eu falei mais cedo do governo Lula. Porque querendo ou não, quem tá recebendo, né, aqueles líderes, aquelas pessoas, o evento, não é só Belém, não é só o Pará, é o Brasil. E é isso, gente. Basicamente, a COP30 em Belém, ela vem se mostrado como, cara, um evento que tem muitos esqueletos no armário, sabe? E apesar da oportunidade de ouro para mostrar liderança, exemplo, a gente vê que tem um abismo enorme entre a fala da sustentabilidade e o que tá rolando por lá. Os preparativos, ao invés de reforçar a ideia de um Brasil verde, acabam escancarando as prioridades que estão completamente na contramão da agenda climática. E no fim das contas, gente, a COP30 vai para muito além de qualquer coisa. Ela é um espelho das tensões regentes entre o progresso e a necessidade urgente de cuidar do nosso planeta e garantir que a justiça climática chegue para todo mundo. Eu espero de verdade que essa seja uma chance real de não só discutir, mas agir de verdade, cobrando que o discurso vire prática e que a Amazônia e o Brasil mostrem para o mundo que dá para fazer diferente. Ai, vídeo leve, né? Tranquilo, graças a Deus.
E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre a COP30 e outros eventos internacionais, esse ano a gente também vai ter a cúpula do BRICS aqui no Brasil. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que você gostou pra eu trazer outras vezes, ativa o sininho e vem conferir o link do nosso Apoia-se e a nossa assinatura de membro aqui embaixo, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!